não é tão simples quanto parece. Entendam agora o que eu queria dizer? Que aqui é um jogo de energia, tem um objetivo, os irmãos vêm aqui para trabalhar. Aqui são outros irmãos que trabalham com outros objetivos, que vão auxiliar aquele irmão que está ali, de repente veio numa dor, veio com curiosidade, veio na aflição. Eles vão auxiliar ali, aqui é outra coisa. Então a gente não deve misturar isso. E é muito mais do que acontece aqui. Uma simples comunicação é muito mais do que uma simples comunicação. Depende do que você doa, depende do que o irmão está trazendo, depende do suporte que o médium dá. De repente o irmão está falando uma coisa e o médium está querendo falar outra. Nós vamos ver. Tudo isso dentro dessa aula, tá? Vamos devagarzinho. Lá eu coloquei uma cena de um filme, no meio da natureza, uma sombra negra, horrorosa. Tudo não é tão simples assim. É isso que eu queria dizer. É para chamar a atenção mesmo. Ó, de repente, pode olhar e falar, nossa, tá lindo, maravilhoso, mas vamos ver minuciosamente como está. Sentir de verdade. Então, coloquei essa figura, me chamou muita atenção, né, que ela traz mesmo esse... Porque, assim, o homem de negro lá, nós estamos trabalhando contra vocês. Estão mesmo. Não tenham dúvida disso jamais. Somos essa luz e alguém quer apagar essa luz. Depende de nós. Vocês podem pegar onde for. Saúde, sexualidade, vício, egoísmo, egocentrismo, orgulho. Aonde for o seu ponto fraco, pode ter certeza que eles vão trabalhar. E se eles se unirem, vamos derrubar. Se não tiver força bastante, tivemos depoimento aqui na casa, tiver força bastante para poder sair dessa, até mesmo a questão da doença, a hora mesmo traz a história, né, da depressão em si, quero realmente sair, a gente sai, mas se eu realmente desistir de tudo, infelizmente há consequências por aí afora. Realmente, em princípio, qualquer pessoa dotada de faculdade mediúnica, mesmo incipiente, pode estabelecer contato com os desencarnados, consciente ou inconsciente, serena ou tumultuadamente. É o que acontece aqui na nossa mesa. Por que o desenvolvimento de mediunidade? Isso é muito importante para a gente entender. Esse estudo e a prática que a gente faz no final nos prepara o médium que vai vir para cá. Se ele vem para cá sem consciência da seriedade desse trabalho, sem consciência do envolvimento desse trabalho, e convenhamos, a espiritualidade pode trabalhar contra, não pode? Ele pode vir trazer comunicações e assim por diante. A gente não sabe se vem dele, se vem da espiritualidade, se essa comunicação foi camuflada, se a gente vai acreditar ou não. Mas de repente esse médium não tem esse filtro. O próprio Espiritismo diz que é a fé raciocinada, que ele não tem esse raciocínio, né, de que o irmão que está aqui ele pode falar um monte de coisa, mas a gente tem que verificar isso, se está ou não correto. A espiritualidade pode trabalhar esse médium para atrapalhar a gente aqui dentro. Há muitas histórias que a gente ouve falar que desentendimentos começaram dentro de um centro e de repente o centro acabou. Acontece. Dizem, você começa a me ofender, de repente uma coisa que eu falo você se sente ofendido, vou mexer na sua família. A espiritualidade está ali para fazer isso. Então esse médium ele precisa ter essa consciência, ele precisa ter o conhecimento. Não é só médium, lembra do médium ser médium? Não basta só isso, não basta só ser médium. Né? A gente tem que ter essa consciência, analisar, pensar, refletir. Responsabilidade muito grande. Responsabilidade muito grande. Alguns o fazem compulsoriamente ou com relutância, outros com espontaneidade, uns com respeito e amor, outros com leviandade e indiferença, e muito sem mesmo perceberem o que se passa e o que deve ser feito para ordenar um fenômeno que, como tantos outros, é natural, nada tendo de místico, fantástico ou sobrenatural. Muitos sem mesmo percebem o que se passa. É muito triste trazer um médium para um trabalho de doutrinação, de desobsessão de uma mesa, e aquele médium não ter ideia do que ele faz. Hoje, com esse grupo, né, novas pessoas que estão participando, se esse médium estiver em desenvolvimento,
O nosso grupo que atua em mesa, ele tem a responsabilidade de dizer, sim, você pode trabalhar conosco. Ou não, nós precisamos educar mais a sua mediunidade. Você precisa trabalhar mais, você precisa se conscientizar mais desse trabalho. Porque a gente sabe que não é mais tão simples assim. Para se colocar uma pessoa dentro de uma mesa, dentro de um grupo e deixar ele trabalhar. Né? Existe a intenção é boa, sim, existem. Mas a gente não pode esquecer que o mundo espiritual lá fora quer apagar a gente. E se eu der abertura, fica indiferente. Não é? Então hoje, uma pessoa no nosso grupo está desenvolvendo mediunidade, olha, a gente pode... Pergunta para o grupo, o que vocês têm? Podemos trazer essa pessoa para a mesa? Sim ou não? Né? E aí depois a gente coloca, os poemas que a gente coloca, acontece uma série de coisas controversas aí, vai embora e ainda sai falando que nós não fizemos um monte de coisa. Então, por isso a seriedade do trabalho. Né? Os capítulos desse livro, ele vem passo a passo. Ele vem da formação do grupo, ele vem do orientador, ele vem dos médios, ele vem do doutrinador orientador. Então, a gente vai passar por essas etapas. E isso vai nos mostrar que o nosso trabalho é muito mais que sério. Né? Assim, a gente não vem aqui, vamos conhecer o Espiritismo. Não, a gente está participando disso. Eu sou espírito, não vamos conhecer o Espiritismo, eu estou participando. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento, e se o Espiritismo ele traz essa mensagem de olha para você tem que caminhar, construir a sua evolução, eu não vou querer fazer o contrário lá fora. Não é? Aquele que se atira à fenomenologia mediúnica sem esses petrechos indispensáveis, sem os conhecimentos, ou aquele que é arrastado a ela pela mediunidade indisciplinada ou desgovernada, estará se expondo a riscos imprescindíveis para o seu equilíbrio emocional e orgânico. Então, o trabalho de mediunidade, sou médium, tá bom, sou médium, e aí? Como é que fica? Trabalho no centro, certo, trabalho no centro. Mas e como que é esse trabalho? E você? A sua sintonia, a sua energia? Se você vem despreparado, né, traz uma carga muito pobre de conhecimento, não busca também, não quer buscar. Vamos dar um exemplo aí que não quer buscar. Senta aqui, ajuda o trabalho? Não ajuda. Pode desestruturar o trabalho inteiro. De repente ele pode dar passagem para o irmão e esse irmão joga uma intenção na corrente e a corrente está em desarmonia. Vai saber o que pode acontecer. Né? Então é essa seriedade, né? É trazer mesmo, e é prejudicial mesmo, essa mediunidade sem conhecimento, com descontrole, sem a razão em si. O Espiritismo fala a fé raciocinada. Se eu não raciocinar o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu quero fazer, fica difícil. Aí a gente se torna algo fácil para ser manipulado pelos espíritos lá fora. Que é o que acontece. Por isso tem muita gente no hospício. Sim, mediunidade em desequilíbrio. Não é? Porque não consegue. Eu fui umas 10. Pois é, não consegue, né? Me diz uma coisa. Eu ia fazer uma pergunta, tão certo, ela me cortou. Você lembra? Né? Esqueceu, não é possível. Deixa eu procurando. Então isso traz prejuízo para o grupo, traz prejuízo para o médium. A gente vê aí médiums. Você não acha que é importante as pessoas saberem? O Valdomiro é um cara que tem muita bagagem nesse sentido, de saber como começou todo esse trabalho espiritual desde a época de Moisés, que eles vêm trabalhando a parte da espiritualidade e formando os grandes médiuns da humanidade, não é? Sim. Que eles foram formados como São João Evangelista. Como é que é? São João Evangelista. Evangelista, depois ele veio com Francisco de Assis. A formação disso tudo, que trabalho, que responsabilidade que esse pessoal tiveram para trazer o Espiritismo até aqui, onde ele veio. Eu fico impressionado de ver como tem ligação um com o outro, mas que um trabalho, uma coisa, que eles pegaram, começaram do nada e vieram trabalhando, com dificuldade e muita perseguição. É mais ou menos a mesma coisa que a gente tem aqui. É isso.